Imagine que você está na sua cozinha. Uma manga madura, suculenta, repousa sobre a bancada. O aroma doce e tropical preenche o ar, enquanto você corta a fruta ao meio, deslizando a faca com cuidado ao redor do caroço. A polpa alaranjada brilha sob a luz, convidativa, fresca. Você retira a polpa com uma colher, saboreando cada pedaço como se fosse ouro derretido. E então, como acontece na maioria das casas, você pega a casca e joga no lixo, sem pensar duas vezes. Afinal, quem come casca de manga? É aqui que começa a quebra de expectativa. A parte que você descarta sem pensar pode ser justamente a que contém um dos maiores segredos nutricionais da fruta. Isso mesmo, a casca da manga, aquela parte firme e ligeiramente amarga que reveste toda a doçura interior da fruta, esconde propriedades que a maioria das pessoas desconhece, inclusive seu potencial para combater o colesterol de forma natural e poderosa. A primeira vez que ouvi falar sobre isso foi durante uma conversa despretensiosa com uma nutricionista funcional em uma feira de orgânicos. Estávamos falando sobre desperdício alimentar, e ela soltou uma frase que ficou gravada na minha mente: a casca da manga é um remédio natural disfarçado de lixo. Aquilo me intrigou profundamente. Como assim remédio natural? Não é só fibra dura? Ela me explicou que a casca da manga contém compostos bioativos que têm demonstrado efeitos promissores no controle dos níveis de colesterol, especialmente o LDL, o chamado colesterol ruim. A partir dali, iniciei uma jornada de descobertas que me trouxe até este vídeo. E o que você vai descobrir a seguir é surpreendente. Não estamos falando de um modismo ou de uma teoria exótica sem fundamento. Estamos falando de ciência, de estudos publicados, análises laboratoriais, experiências reais. E, acima de tudo, estamos falando de uma mudança de mentalidade. O que hoje você considera lixo, amanhã pode ser o seu aliado na prevenção de doenças cardiovasculares. Para entender como isso é possível, precisamos primeiro compreender o que é o colesterol, como ele funciona no nosso organismo e por que ele se torna perigoso quando em excesso. Muita gente ainda acha que o colesterol é algo totalmente ruim, mas isso não é verdade. O colesterol é uma substância essencial para a produção de hormônios, para a estrutura das células e até para a síntese de vitamina D. O problema começa quando há um desequilíbrio, quando o LDL se eleva demais e o HDL, conhecido como colesterol bom, está em níveis muito baixos. Esse desequilíbrio pode levar ao acúmulo de placas de gordura nas artérias, um processo conhecido como aterosclerose. Com o tempo, isso dificulta a passagem do sangue, aumenta a pressão arterial e pode resultar em eventos graves como infartos e AVC. Agora, imagine se você pudesse reduzir esse risco naturalmente, apenas ajustando o que você come, ou melhor, ajustando o que você deixa de jogar fora. A casca da manga é rica em fibras solúveis, como a pectina, que atuam diretamente na redução da absorção de colesterol no intestino. Isso por si só já é um grande benefício. Mas ela vai além. Contém antioxidantes potentes, como os polifenóis e carotenoides, que ajudam a reduzir a oxidação do LDL, um dos processos que o tornam ainda mais perigoso ao organismo. Além disso, a casca traz substâncias chamadas triterpenos e esteróis vegetais, que têm ação comprovada na modulação dos níveis de gordura no sangue. Um estudo publicado no Journal of Nutrition and Metabolism analisou os efeitos do extrato da casca de manga em ratos com dieta rica em gordura. O resultado: redução significativa do colesterol total, LDL e triglicerídeos, além de aumento do HDL. Claro, ainda são necessários mais estudos em humanos, mas os indícios são fortes e promissores. E não pense que isso se limita apenas ao colesterol. A casca da manga também tem propriedades anti-inflamatórias e antimicrobianas, o que a torna uma aliada na saúde intestinal, na prevenção de infecções e até no fortalecimento da imunidade. Tudo isso reunido em uma parte da fruta que a maioria de nós ignora completamente. Mas aí você deve estar se perguntando: tá bom, mas e o gosto? Não deve ser muito agradável, né? Essa é uma dúvida super comum. De fato, a casca tem um sabor mais intenso, levemente amargo e astringente, especialmente se a manga ainda não estiver bem madura. Mas existem maneiras de prepará-la que suavizam esse sabor e ainda aproveitam todos os seus nutrientes. E é isso que vamos explorar nos próximos capítulos. Como transformar a casca da manga em um ingrediente versátil, saboroso e poderoso para a sua saúde. Antes disso, vale uma curiosidade. Em muitas culturas asiáticas, especialmente na Índia, a casca da manga é usada há séculos na medicina ayurvédica. Ela é considerada um ingrediente equilibrador, capaz de ajudar na digestão, no controle do açúcar no sangue e na purificação do organismo.
Ou seja, o que para nós é desperdício, para outros povos é medicina tradicional. É importante lembrar que, ao consumir a casca da manga, o ideal é optar por frutas orgânicas. Como ela é a parte externa, tende a acumular mais resíduos de pesticidas em frutas convencionais. Se você não tiver acesso a mangas orgânicas, uma boa lavagem com água e bicarbonato já ajuda bastante na remoção de resíduos. E lembre-se, toda transformação começa com um pequeno passo. E, nesse caso, pode ser algo tão simples quanto repensar o destino da casca da manga que está na sua cozinha agora mesmo. Quando falamos em reaproveitamento alimentar, a maioria das pessoas logo pensa em cascas, talos e sementes apenas como parte de receitas alternativas, algo que se faz mais por economia do que por saúde. Mas a casca da manga escapa completamente desse estereótipo. Ela não é apenas um substituto ou uma opção emergencial. Ela é um ingrediente funcional por mérito próprio, e neste capítulo, vamos mergulhar nas formas práticas de utilizar essa potência nutricional no dia a dia. A primeira coisa que você precisa saber é: sim, dá para consumir a casca da manga sem sofrimento. E mais do que isso, ela pode ser deliciosa, dependendo de como é preparada. Vamos começar com algo simples: o chá de casca de manga. Essa é uma das maneiras mais fáceis e eficazes de extrair os compostos antioxidantes e as fibras solúveis presentes na casca. Para fazer esse chá, basta higienizar bem a casca da manga com água e bicarbonato de sódio, fatiá-la em pedaços menores e ferver em água por cerca de 10 minutos. O aroma é suave, frutado, e o sabor lembra um pouco o chá de casca de maçã com um leve toque astringente. Se quiser intensificar os benefícios e o sabor, adicione algumas rodelas de gengibre ou um pauzinho de canela durante a fervura. Além de saboroso, esse chá ajuda a reduzir o inchaço abdominal, promove saciedade e contribui para o controle do colesterol, graças às fibras liberadas na infusão. Outra forma prática e versátil é a farinha de casca de manga. Esse preparo exige um pouco mais de tempo, mas o resultado vale a pena. Você pode começar separando as cascas lavadas e deixando-as secar ao sol por alguns dias, ou, se preferir algo mais rápido, levá-las ao forno em temperatura baixa por cerca de 1h30 a 2 horas, até ficarem crocantes. Depois disso, é só triturar no liquidificador ou processador até obter um pó fino e levemente aromático. Essa farinha pode ser usada em massas de bolos, panquecas, pães, misturada em iogurtes, sucos ou até polvilhada em saladas. E aqui vai um dado interessante: apenas 2 colheres de sopa dessa farinha contém mais fibras que uma fatia de pão integral, além de oferecer antioxidantes como mangiferina e quercetina, que ajudam a neutralizar os radicais livres no organismo. Se você gosta de smoothies, a casca de manga pode ser incluída neles também. Nesse caso, é ideal usar a fruta toda, casca, polpa e até um pedacinho da parte mais firme próxima ao caroço. Coloque tudo no liquidificador com banana congelada, um pouco de leite, se quiser, uma folha de hortelã. O resultado é um smoothie nutritivo, funcional e extremamente saboroso, com uma textura cremosa e um sabor tropical inconfundível. Além disso, as fibras ajudam a prolongar a saciedade, o que é ótimo para quem está controlando o peso ou quer reduzir o consumo de lanches pouco saudáveis ao longo do dia. Mas talvez a forma mais surpreendente, e que costuma conquistar até os mais céticos, seja a receita de chips de casca de manga. Sim, você pode transformar algo que antes iria para o lixo em um petisco crocante, saboroso e saudável. O processo é simples. Corte a casca em tiras finas, tempere com azeite, uma pitada de sal, páprica doce ou picante e leve ao forno por 15 a 20 minutos até ficarem sequinhas e douradas. Ficam deliciosas e combinam muito bem com um molho de iogurte natural e limão. É uma alternativa muito melhor do que os salgadinhos ultraprocessados. E, claro, com a vantagem de ajudar a reduzir o colesterol graças às fibras e aos antioxidantes. Agora, se você é daquelas pessoas que tem uma queda por doces, a casca da manga também pode brilhar em preparos como compotas, geleias e até balinhas funcionais feitas com pectina natural. Basta cozinhar as cascas com um pouco de água, suco de laranja e especiarias como cravo e canela, e depois bater tudo no liquidificador até formar uma pasta espessa. Cozinhe novamente até reduzir bem e modele em forminhas. É uma maneira inteligente de transformar um ingrediente desprezado em algo prazeroso e terapêutico. Afinal, comida de verdade também deve ser gostosa. Mas nem tudo é receita. Há também maneiras menos óbvias, porém muito eficazes, de utilizar a casca da manga em benefício da saúde. Por exemplo, você sabia que ela pode ser usada como base para cápsulas caseiras ou extratos em pó? Algumas pessoas optam por secar a casca, triturar e encapsular em gelatina vegetal, criando um suplemento natural com benefícios para colesterol, imunidade e até controle glicêmico.
É claro que, nesse caso, recomenda-se sempre orientação profissional antes de qualquer suplementação, mas a possibilidade existe, e já vem sendo explorada em diversas pesquisas ao redor do mundo. E se você tem crianças em casa, essa pode ser uma oportunidade educativa incrível. Envolver os pequenos no preparo dos alimentos, mostrando como até as cascas podem virar algo saboroso, é uma forma de criar uma geração mais consciente, saudável e conectada com o que consome. Experimente pedir ajuda deles para preparar os chips ou montar um lanche com farinha de casca de manga no iogurte. Além de divertido, é nutritivo e promove hábitos positivos desde cedo. Outro aspecto que não pode ser ignorado é o impacto ambiental dessa mudança de olhar. Segundo a FAO, mais de 30% de toda a produção de alimentos do mundo é desperdiçada. Boa parte disso são partes consideradas inúteis dos alimentos, como cascas, talos, folhas e sementes. Quando escolhemos reaproveitar ingredientes como a casca da manga, não estamos apenas cuidando da nossa saúde individual, mas também contribuindo para a saúde do planeta. Menos lixo, menos desperdício, mais consciência. E tem mais. Pessoas com dietas ricas em fibras e compostos bioativos, como os encontrados na casca da manga, apresentam não apenas menor incidência de colesterol alto, mas também menor risco de desenvolver diabetes tipo 2, pressão alta e até certos tipos de câncer. Isso ocorre porque essas substâncias promovem um ambiente metabólico mais equilibrado, reduzem inflamações sistêmicas e protegem as células contra danos oxidativos. Por tudo isso, fica evidente que a casca da manga é muito mais do que um subproduto. Ela é um superalimento negligenciado, um verdadeiro tesouro escondido à vista de todos. E agora que você sabe como prepará-la e consumir, talvez comece a olhar para a manga com novos olhos, não apenas como uma fruta deliciosa, mas como uma aliada completa para o seu bem-estar. No próximo capítulo, vamos conversar sobre os mitos e verdades que cercam o consumo da casca de manga. Afinal, existe muita desinformação circulando por aí, e é fundamental separar o que é fato do que é exagero. Vamos falar sobre segurança no consumo, possíveis reações alérgicas, recomendações específicas e, claro, tirar todas as dúvidas sobre como incluir essa maravilha da natureza na sua rotina de forma equilibrada e segura. Mas antes disso, aqui vai um desafio. Na próxima vez que você comer uma manga, não jogue a casca fora. Experimente uma das receitas que compartilhamos hoje e sinta a diferença no seu corpo, na sua energia e até na sua consciência. Afinal, saúde também é feita de escolhas. E escolher não desperdiçar é, sem dúvida, uma das mais poderosas. Quando um alimento pouco convencional começa a ganhar destaque, surgem naturalmente dúvidas, mitos e até certo receio. Isso acontece porque estamos habituados a consumir somente aquilo que a tradição ou a indústria nos ensinou como correto. A casca da manga, por muito tempo vista como lixo orgânico, agora aparece como protagonista em uma conversa sobre saúde, e com isso surgem várias perguntas. Será que pode mesmo comer? E os agrotóxicos? Não faz mal ao intestino? Pode causar alergias? Neste capítulo, vamos desfazer esses nós e trazer uma visão clara, baseada em ciência e bom senso, sobre o que é verdade e o que não passa de mito em torno do consumo da casca de manga. Vamos começar com um dos mitos mais comuns, o de que a casca da manga é indigesta e faz mal ao intestino. Isso só é verdade em parte. Sim, ela é rica em fibras insolúveis, como a celulose, que realmente pode causar algum desconforto para pessoas com sensibilidade digestiva ou que não estão acostumadas a consumir muitas fibras. Mas isso não significa que seja prejudicial. Pelo contrário, o segredo está na quantidade e na preparação adequada. Consumida em pequenas porções, cozida ou triturada, a casca se torna mais leve para o organismo e, com o tempo, o intestino se adapta. As fibras insolúveis ajudam na formação do bolo fecal e promovem uma digestão mais regular e eficiente. Ou seja, ela pode ser uma grande aliada da saúde intestinal, desde que introduzida com consciência. Outro mito recorrente é que a casca da manga contém substâncias tóxicas. É verdade que algumas variedades de manga têm, em sua casca, uma substância chamada urushiol, que é a mesma encontrada no sumagre venenoso, uma planta que pode causar reações alérgicas na pele de algumas pessoas. No entanto, a quantidade de urushiol na maioria das mangas comercializadas é muito baixa, especialmente nas variedades mais populares como Palmer, Tommy e Haden. Além disso, o cozimento ou a desidratação da casca inativa essa substância, tornando seu consumo ainda mais seguro. Pessoas com histórico de alergias a frutas tropicais devem, sim, ter cautela, mas isso não é motivo para generalizar. E quanto aos agrotóxicos? Esse é um ponto legítimo de preocupação.
A casca, por estar em contato direto com o ambiente, pode reter resíduos de defensivos agrícolas, especialmente se a manga não for de cultivo orgânico. Mas aqui entra a importância da higienização correta. Lavar a manga em água corrente e depois deixá-la de molho em uma solução de água com bicarbonato de sódio ou vinagre por cerca de 15 minutos já é suficiente para remover boa parte desses resíduos. Além disso, sempre que possível, dê preferência às mangas de produtores locais ou com selo de cultivo sustentável. Essa escolha não apenas aumenta a segurança, como também valoriza uma cadeia de produção mais saudável. Agora vamos a um ponto interessante. Muitas pessoas evitam a casca da manga porque acham que o sabor é ruim, amargo ou estranho. Essa ideia geralmente vem de uma experiência mal feita, como morder a casca crua e sem preparo, ou usar uma manga que estava verde demais. A verdade é que o sabor da casca muda bastante dependendo da variedade da manga, do ponto de maturação e, claro, do modo de preparo. Quando assada, cozida ou transformada em farinha, por exemplo, ela ganha um sabor mais suave, com notas frutadas e até adocicadas, que combinam bem com diversas receitas. Outra crença comum é a de que a casca da manga engorda ou atrapalha dietas de emagrecimento. Esse é um grande equívoco. Justamente o contrário. A casca é aliada no processo de perda de peso. Suas fibras aumentam a sensação de saciedade, retardam a absorção de carboidratos e ajudam a manter os níveis de açúcar no sangue mais estáveis. Isso evita picos de insulina, que estão diretamente relacionados ao acúmulo de gordura abdominal. Além disso, o conteúdo calórico da casca é baixíssimo, menos de 30 calorias por 100 gramas, o que a torna um ingrediente leve e funcional. Talvez o mito mais curioso, e infelizmente ainda difundido, seja o de que usar a casca da manga é coisa de gente pobre ou falta de opção. Essa visão revela muito sobre como a sociedade lida com o alimento. A ideia de que partes não convencionais dos alimentos são inferiores é fruto de um padrão cultural construído, muitas vezes, por interesses comerciais. Grandes indústrias preferem que compremos mais, que descartemos partes nutritivas para depois vendê-las de volta em forma de suplementos ou produtos fitness. É preciso resgatar o conhecimento ancestral, popular, da alimentação integral, onde cada parte do alimento tem valor. E, muitas vezes, o que vai para o lixo é justamente o que mais cura. Além disso, a ciência tem feito sua parte para desmontar preconceitos. Um estudo publicado na revista Food Chemistry mostrou que a casca da manga tem maior concentração de antocianinas, carotenoides e polifenóis do que a própria polpa. Essas substâncias têm efeito antioxidante, anti-inflamatório e hipocolesterolêmico. Isso significa que, ao consumir a casca, você está dando ao seu organismo ferramentas naturais para combater inflamações, reduzir o colesterol ruim e proteger suas células contra o envelhecimento precoce. Outro ponto importante é que a casca da manga atua de forma prebiótica. Ou seja, ela serve de alimento para as bactérias benéficas do intestino, ajudando a manter uma flora intestinal saudável. E sabemos que o intestino é considerado o segundo cérebro. Quando está em equilíbrio, todo o corpo responde melhor. Há melhorias no humor, na disposição, na absorção de nutrientes e até na imunidade. Tudo isso apenas por incluir um ingrediente que antes era desprezado. É claro que ninguém está dizendo para sair comendo casca de manga crua todos os dias sem pensar. Como qualquer novo hábito alimentar, o consumo deve ser feito com equilíbrio e progressivamente. O ideal é começar com pequenas quantidades, observar como o corpo reage, e aos poucos ir testando as diferentes formas de preparo. Para quem tem alergias alimentares, é essencial consultar um profissional de saúde antes de iniciar o consumo regular. O mais importante é entender que não se trata de uma moda passageira ou de uma dica milagrosa de internet. Trata-se de ciência, de resgate cultural e de um convite à consciência alimentar. O que estamos propondo aqui é mais do que comer casca de manga. É olhar para os alimentos de forma mais completa, respeitosa e inteligente. Afinal, quando aprendemos a valorizar até o que antes ia para o lixo, transformamos nosso prato, nossa saúde e até o mundo ao nosso redor. À medida que os dias avançam e a ciência se dedica a entender melhor os alimentos que nos cercam, o que antes era descartado como resto ou resíduo começa a se revelar como um tesouro funcional. É o caso da casca da manga. O que as pesquisas mais recentes vêm mostrando é que os compostos presentes nessa parte da fruta não apenas colaboram com o bom funcionamento do corpo, como atuam diretamente em processos críticos relacionados à saúde cardiovascular. E agora é hora de mergulharmos nas evidências, nos dados e nos estudos que estão reposicionando a casca da manga como um verdadeiro agente natural no combate ao colesterol. Para começar, é importante compreender o papel do colesterol no organismo. Ele é essencial para diversas funções. Faz parte da estrutura das membranas celulares,
Ajuda na produção de hormônios e na síntese da vitamina D. O problema começa quando os níveis do chamado colesterol LDL, conhecido como colesterol ruim, ficam elevados. Isso pode acontecer por conta de uma alimentação rica em gorduras saturadas, sedentarismo, predisposição genética e, principalmente, por processos inflamatórios silenciosos que danificam as artérias. Nesse cenário, o LDL se oxida, penetra nas paredes arteriais e forma placas que podem levar à aterosclerose, infartos e AVC. É aqui que a casca da manga entra em cena, de maneira surpreendente. Em um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de Queensland, na Austrália, foi identificado que a casca da manga contém altos teores de polifenóis, compostos antioxidantes que ajudam a impedir a oxidação do LDL. Ou seja, eles impedem que o colesterol grude nas artérias, diminuindo o risco de formação de placas e, por consequência, de obstruções cardiovasculares. Os polifenóis agem como uma espécie de escudo protetor, limpando os radicais livres que circulam pelo corpo e que estão diretamente ligados ao envelhecimento e às inflamações crônicas. Outro estudo publicado na revista científica Journal of Functional Foods mostrou que o consumo da casca de manga pode reduzir significativamente os níveis de colesterol total em modelos animais. Em ratos alimentados com dietas ricas em gordura, o uso de extrato da casca da manga resultou em redução média de 18% no LDL e um aumento de 11% no HDL, o chamado colesterol bom, que ajuda a remover o excesso de gordura das artérias. Os efeitos foram comparáveis aos obtidos com medicamentos como as estatinas, porém sem os efeitos colaterais comuns desses fármacos. Além disso, a casca da manga é rica em fibra alimentar, que age no intestino de forma a capturar parte do colesterol ingerido pela alimentação e eliminá-lo pelas fezes. Esse processo é fundamental para evitar a absorção excessiva de gorduras e, consequentemente, a elevação dos níveis plasmáticos de colesterol. É por isso que a combinação de fibras solúveis com antioxidantes é tão potente. Enquanto as fibras agem no intestino, os antioxidantes atuam na corrente sanguínea, um trabalho em equipe com resultados notáveis. Um dado curioso vem da Índia, país onde o consumo integral da manga, incluindo sua casca, é mais comum em receitas típicas. Uma pesquisa epidemiológica realizada no estado de Maharashtra observou que a população rural, que utiliza frequentemente a casca em pratos tradicionais, apresentou índices de colesterol significativamente mais baixos do que a população urbana, onde o consumo é mais industrializado e limitado à polpa. Embora não se possa afirmar que a casca seja a única responsável por essa diferença, ela certamente é um fator relevante a ser considerado. Vale também mencionar a presença de mangiferina, um composto bioativo exclusivo da manga e presente em maior quantidade na casca. A mangiferina tem sido objeto de dezenas de estudos científicos por seu potencial no controle do colesterol, na redução de triglicerídeos e até na regulação da pressão arterial. Ela age inibindo enzimas que promovem a síntese de colesterol no fígado, de forma muito parecida com os mecanismos dos remédios alopáticos, mas com o diferencial de não agredir o organismo. Além disso, a mangiferina também tem propriedades hepatoprotetoras, ou seja, protege o fígado, que é o órgão responsável pela metabolização de gorduras. Outro componente relevante na casca da manga são os fitosteróis, que competem com o colesterol pela absorção intestinal. Em termos simples, eles enganam o organismo, ocupando o lugar que seria do colesterol e, com isso, reduzem a quantidade que realmente é absorvida. Diversas diretrizes internacionais de cardiologia recomendam a ingestão de fitosteróis como estratégia nutricional para controle de hipercolesterolemia, e a casca da manga é uma fonte natural e acessível desses compostos. O mais fascinante é perceber que todos esses efeitos não acontecem isoladamente. Quando se consome a casca da manga, seja em forma de farinha, chá, extrato ou mesmo incorporada a receitas, esses compostos agem de forma sinérgica, potencializando os benefícios uns dos outros. Isso é algo que a ciência nutricional tem chamado de efeito matriz. O poder dos alimentos integrais em sua forma natural muitas vezes é superior ao de suplementos isolados, justamente porque há uma interação complexa entre os diversos nutrientes presentes. É claro que os estudos ainda continuam. Muitos deles foram feitos em laboratório ou com modelos animais, e os pesquisadores buscam agora comprovações clínicas mais amplas em seres humanos. Mas os resultados iniciais são promissores o suficiente para que a comunidade científica comece a recomendar a inclusão da casca de manga em uma alimentação balanceada, especialmente para pessoas com histórico de colesterol elevado ou predisposição genética para doenças cardiovasculares. Importante lembrar que a introdução da casca da manga na dieta não substitui hábitos saudáveis já conhecidos. Ela é uma aliada, e não uma solução mágica. Não adianta consumir casca de manga se o restante da alimentação for rica em frituras, ultraprocessados e refrigerantes.
O segredo está no conjunto: alimentação natural, prática de atividade física, sono de qualidade e controle do estresse. Nesse cenário, a casca da manga entra como um reforço poderoso, um detalhe que faz toda a diferença. Por fim, vale uma reflexão: quantas vezes jogamos fora aquilo que poderia nos salvar? Quantas substâncias medicinais já passaram pelo lixo da nossa cozinha simplesmente por falta de informação? A casca da manga, hoje redescoberta pela ciência, é um convite à reconexão com o alimento em sua totalidade. É um lembrete de que a natureza nos oferece tudo o que precisamos, desde que saibamos olhar com atenção. Agora que você já compreendeu o poder oculto da casca da manga para combater o colesterol e proteger o coração, talvez esteja se perguntando: mas como, na prática, eu posso incorporar isso na minha rotina? Não é perigoso consumir cascas de frutas? Não vai ter gosto ruim? Essas são perguntas comuns, e neste capítulo vamos explorar exatamente isso. Como transformar conhecimento em ação. Como fazer da casca da manga um elemento cotidiano da sua alimentação, com segurança, sabor e criatividade. Vamos começar com um ponto fundamental: a higienização adequada. A casca da manga, como qualquer outro alimento que não será descascado, precisa ser muito bem lavada, pois pode conter resíduos de pesticidas ou sujeiras acumuladas durante o transporte. O ideal é optar por mangas orgânicas sempre que possível. Mas mesmo que não sejam, é possível limpar a casca com uma solução caseira simples: uma mistura de água com bicarbonato de sódio ou vinagre. Deixe a fruta de molho por cerca de 15 minutos. Enxague bem e estará pronta para o uso. Agora, quando se trata de formas de consumo, há mais opções do que você imagina. Uma das maneiras mais práticas e populares é transformar a casca da manga em farinha. O processo é simples. Basta cortar a casca em tiras, desidratá-las no forno em baixa temperatura, cerca de 60 graus Celsius por 2 a 3 horas, ou usar uma desidratadora se você tiver uma em casa. Depois de secas, triture as cascas no liquidificador ou processador até obter um pó fino. Essa farinha pode ser armazenada em potes herméticos por semanas e utilizada em diversas receitas, de pães a bolos, passando por vitaminas, panquecas e até sopas. Outro método interessante é o preparo de chá com a casca da manga. Pode parecer inusitado, mas o sabor é suave e agradável, e os benefícios são concentrados. Basta ferver a casca bem higienizada em água por 10 minutos, coar e consumir. Esse chá pode ser combinado com gengibre, hortelã ou limão para potencializar ainda mais os efeitos antioxidantes e melhorar o sabor. É uma ótima alternativa para tomar à noite, pois não contém cafeína e ainda auxilia na digestão. E para quem gosta de ousar na cozinha, a casca da manga pode ser usada como ingrediente em receitas salgadas. Em países como a Índia e o Sri Lanka, é comum o preparo de chutneys e conservas utilizando a casca da manga. O resultado é um prato agridoce, rico em fibras, cheio de tempero e com um sabor exótico. Basta picar a casca em pedacinhos, refogar com cebola, alho, gengibre e especiarias, adicionar um pouco de vinagre e açúcar mascavo, e cozinhar até atingir a consistência de uma geleia. Pode ser servido com arroz, carnes ou saladas. Outra forma criativa é o uso da casca na produção de sucos funcionais. Você pode bater a casca da manga com outras frutas, como abacaxi, maçã ou laranja, adicionando água ou leite. O sabor fica surpreendentemente agradável, especialmente se você incluir ervas aromáticas como manjericão ou hortelã. E o melhor, esses sucos são riquíssimos em antioxidantes, fibras e compostos anti-inflamatórios, perfeitos para o café da manhã ou como lanche energético. Mas é importante falar sobre a textura e o sabor, que podem gerar estranheza para quem está começando. A casca da manga possui uma consistência mais firme e, em algumas variedades, um leve amargor. Por isso, é importante saber com quais alimentos combiná-la para suavizar essas características. A doçura da polpa da própria manga, o uso de frutas cítricas ou ingredientes como mel, banana e aveia ajudam a equilibrar o sabor e tornar a experiência muito mais agradável. A versatilidade é tão grande que até mesmo na confeitaria a casca pode ser usada. Já imaginou preparar uma barra de cereais caseira com casca de manga desidratada? Ou então incluir pequenos pedaços crocantes da casca em um mix de sementes e frutas secas? São alternativas que, além de nutritivas, reduzem o desperdício e tornam a alimentação mais consciente. Um outro ponto interessante é a utilização em cápsulas ou extratos concentrados, uma alternativa que tem crescido principalmente em farmácias de manipulação. Nesses casos, o extrato da casca da manga é encapsulado, mantendo suas propriedades antioxidantes e hipocolesterolêmicas, facilitando o consumo por pessoas com rotina corrida ou que não gostam de experimentar novos sabores.
Contudo, mesmo nesses casos, é fundamental buscar orientação de um nutricionista ou fitoterapeuta, para garantir que o consumo esteja adequado às suas necessidades e condições de saúde. E já que estamos falando de cuidados, é importante mencionar que, embora os benefícios sejam vastos, o consumo da casca da manga deve ser moderado e gradual, especialmente para quem tem sensibilidade digestiva. Por conter taninos e fibras insolúveis, o excesso pode causar desconforto intestinal em algumas pessoas. Comece com pequenas porções e observe como seu corpo reage. Com o tempo, o organismo se adapta e passa a aproveitar melhor os nutrientes presentes. Outro cuidado essencial é identificar o tipo de manga que está sendo consumido. Existem variedades com cascas muito fibrosas ou com sabor mais acentuado. As mangas do tipo Palmer, Tommy e Haden geralmente têm cascas mais agradáveis ao paladar quando bem maduras. Já a manga espada, por exemplo, tem uma casca mais amarga e fibrosa, que pode não ser tão ideal para consumo direto. Portanto, fazer testes e observar qual variedade agrada mais ao seu gosto é parte da jornada. A boa notícia é que, com o tempo, o paladar se ajusta. O que no começo parece estranho, aos poucos passa a ser visto como natural. E mais do que isso, ao perceber os efeitos positivos no corpo, melhora do trânsito intestinal, sensação de saciedade, energia mais estável e exames com níveis de colesterol reduzidos, a motivação para continuar só aumenta. Esse processo de reeducação alimentar é, na verdade, uma redescoberta. Redescobrir sabores. Redescobrir a relação com os alimentos. Redescobrir que aquilo que antes era rejeitado pode ser transformado em fonte de saúde, longevidade e vitalidade. E a casca da manga simboliza muito bem esse despertar. É o símbolo de uma mudança silenciosa, mas poderosa, que começa na cozinha e se estende para todas as áreas da vida. Com o hábito incorporado e as primeiras experiências acontecendo na rotina, começamos a perceber que o impacto da casca da manga na nossa saúde vai muito além do controle do colesterol. É como se, ao introduzir esse elemento muitas vezes negligenciado, abríssemos uma porta para uma série de benefícios metabólicos que antes pareciam distantes ou difíceis de alcançar. Isso porque os compostos presentes na casca não atuam de forma isolada. Eles interagem com nosso organismo de maneira ampla, profunda e muitas vezes surpreendente. Vamos começar falando do metabolismo da glicose. Um dos compostos bioativos mais relevantes da casca da manga é o mangiferin, um polifenol com poderosa ação antioxidante e anti-inflamatória. Estudos demonstram que o mangiferin tem a capacidade de regular os níveis de açúcar no sangue, atuando sobre enzimas específicas envolvidas no processo de absorção da glicose no intestino. Ou seja, ao consumir a casca da manga com frequência, você está ajudando seu corpo a evitar picos de açúcar no sangue, o que é fundamental para prevenir o diabetes tipo 2 e controlar a resistência à insulina. Além disso, a presença de fibras solúveis como a pectina forma uma espécie de gel no intestino que retarda a digestão e a absorção de açúcares. O resultado disso é um índice glicêmico mais estável, menos fome ao longo do dia e uma sensação de saciedade mais prolongada. Algo especialmente útil para quem deseja perder peso ou manter o controle do apetite. Outro impacto importante está na saúde intestinal, que por si só já é um pilar fundamental da saúde geral. O consumo de fibras da casca da manga favorece o crescimento de bactérias benéficas no intestino, o que fortalece a microbiota intestinal. E quando a microbiota está em equilíbrio, todo o corpo sente os efeitos. O sistema imunológico fica mais eficiente, a digestão melhora, a inflamação crônica reduz e até o humor pode ser positivamente afetado, já que grande parte da serotonina, o neurotransmissor do bem-estar, é produzida no intestino. Esse conjunto de benefícios leva a uma melhora global do estado de saúde. E o mais interessante é que muitas pessoas começam a notar mudanças em áreas que nem imaginavam que poderiam ser influenciadas pela alimentação. Relatos de pessoas que passaram a consumir a casca da manga regularmente incluem melhora na disposição física, redução de episódios de enxaqueca, controle mais eficaz da pressão arterial e até melhora na qualidade do sono. E isso nos leva a um outro aspecto fascinante, o impacto antioxidante sistêmico. Os antioxidantes presentes na casca da manga, como a quercetina, a mangiferina, o ácido gálico e os taninos, combatem os radicais livres, que são moléculas instáveis responsáveis pelo envelhecimento precoce e pela deterioração das células. Ao neutralizar esses radicais livres, a casca da manga ajuda a proteger as células do corpo, inclusive as células nervosas e os vasos sanguíneos, retardando o envelhecimento celular e prevenindo doenças degenerativas.
Muitas pessoas relatam, por exemplo, uma melhora perceptível na aparência da pele após algumas semanas de consumo contínuo. Isso se deve ao efeito regenerativo dos antioxidantes, que ajudam a manter a pele mais firme, viçosa e protegida dos danos causados por poluição, estresse oxidativo e exposição solar. É como se o corpo inteiro respondesse positivamente a esse novo aliado natural que chega silenciosamente, mas com força, ao organismo. Mas talvez o ponto mais inspirador de todos sejam os depoimentos reais de pessoas que descobriram esse segredo nutricional, com ele, transformaram sua saúde. Um caso marcante é o da dona Helenita, de 62 anos, que mora no interior de Minas Gerais. Ela conta que sempre jogou a casca da manga fora, até assistir a uma reportagem sobre os nutrientes escondidos nela. Começou a preparar chá com a casca todos os dias, e em 2 meses, notou que sua pressão havia se estabilizado, sua digestão melhorado e, para sua surpresa, os níveis de colesterol, que estavam sempre elevados, finalmente entraram na faixa ideal. Outro exemplo é o de Tiago, de 41 anos, que começou a bater a casca da manga em sucos com outras frutas e passou a sentir mais disposição no dia a dia. Ele conta que antes sentia muito cansaço após o almoço e precisava de café para manter o foco. Depois de incluir a casca da manga em sua rotina, percebeu que seu nível de energia ficou mais estável e que sua concentração aumentou significativamente, especialmente nas reuniões de trabalho que ocorriam no período da tarde. Essas histórias não são exceções. Cada vez mais pessoas estão descobrindo que a saúde pode, sim, vir da simplicidade. De algo que antes era jogado fora. De uma atitude pequena que se transforma em um hábito poderoso. E esse é um dos grandes aprendizados que esse alimento nos oferece. O poder está, muitas vezes, no detalhe, no que é deixado de lado, no que foi ignorado por gerações. Claro, é fundamental entender que a casca da manga não é uma solução mágica. Ela não substitui remédios prescritos, não cura doença sozinha e não elimina a necessidade de uma alimentação equilibrada e um estilo de vida saudável. Mas ela pode, sim, ser uma aliada de peso, especialmente quando combinada com outras boas práticas. Um organismo bem nutrido responde melhor a qualquer tratamento, se recupera mais rapidamente e vive com mais qualidade. Por isso, se você já está cuidando da sua alimentação, fazendo exercícios, tentando dormir melhor, reduzindo o estresse, adicionar a casca da manga ao seu dia é como dar um passo a mais. Um passo simples, barato, acessível, mas cheio de significado. E agora vem o ponto mais interessante de todos. Ao aproveitar a casca da manga, você também contribui para a sustentabilidade do planeta. Pense em quantas toneladas de casca são descartadas todos os dias, em todo o mundo. Transformar esse lixo em um superalimento é um ato de consciência ecológica. É reduzir o desperdício, economizar recursos e mostrar que é possível se alimentar melhor e cuidar do meio ambiente ao mesmo tempo. Estamos vivendo uma nova era da alimentação. Uma era em que as pessoas estão redescobrindo os alimentos naturais, valorizando o que antes era desprezado e rompendo com paradigmas antigos. E essa revolução começa em casa, com escolhas conscientes, com pequenas ações, com um olhar diferente para o que está no prato, e com a coragem de experimentar, testar, adaptar. Depois de compreendermos todos os impactos positivos que a casca da manga pode trazer para a saúde, chegou o momento de responder a pergunta que está provavelmente ecoando na sua mente. Como exatamente eu posso consumir a casca da manga no meu dia a dia de forma segura, prática e saborosa? Afinal, não adianta saber que algo é saudável se não houver formas reais de colocá-lo no prato, ou no copo, de maneira que se encaixe no nosso estilo de vida. A primeira coisa que precisamos entender é que a casca da manga, por ser rica em fibras e compostos bioativos, possui uma textura mais firme e um sabor um pouco mais intenso do que a polpa. Isso pode causar certa estranheza para quem nunca experimentou. No entanto, com algumas técnicas simples de preparo, é possível transformar essa casca em parte de receitas deliciosas, e até mesmo disfarçar completamente sua presença, sem perder os benefícios. Vamos começar pela forma mais simples, o chá da casca da manga. Essa é uma excelente maneira de extrair os nutrientes da casca de maneira suave e agradável. Para preparar, basta lavar bem a casca, cortá-la em pedaços menores e ferver por cerca de 10 a 15 minutos em 1 litro de água. O resultado é um chá levemente adocicado, com notas frutadas e um leve amargor natural que lembra o chá verde. Ele pode ser consumido quente ou gelado, e muitas pessoas preferem adicionar um pouco de limão ou gengibre para dar um toque extra. Tomado à noite, ajuda na digestão e contribui para uma noite de sono mais tranquila. Outra forma muito prática e versátil é o uso da casca em sucos naturais. Basta bater a casca junto com a polpa da própria manga e outras frutas,
como laranja, maracujá ou maçã. O segredo é usar um liquidificador potente e coar apenas se necessário. O resultado é um suco mais espesso, riquíssimo em fibras, que além de saciar por mais tempo, ainda ajuda no trânsito intestinal e no controle da glicemia. Esse tipo de suco é ideal para o café da manhã ou como lanche da tarde. E não para por aí. Você pode aproveitar a casca da manga no preparo de bolos e pães integrais. Nesse caso, o ideal é desidratar a casca no forno ou em uma secadora de alimentos, moer até formar um pó fino e utilizar essa farinha natural como parte da farinha da receita. Além de aumentar o valor nutricional da massa, essa adição dá um toque especial ao sabor e um leve tom dourado à preparação, sem alterar negativamente a textura. É uma forma excelente de enriquecer a alimentação da família sem grandes mudanças. Outro uso pouco conhecido, mas extremamente eficiente, é o uso da casca em marinadas e temperos. A acidez e os compostos aromáticos presentes na casca funcionam muito bem para temperar carnes vegetais, tofu ou até frango e peixe. Você pode bater a casca com alho, limão, azeite e ervas e deixar o alimento marinar por algumas horas. Além de dar sabor, essa mistura ainda agrega antioxidantes e promove maior digestibilidade. Agora, para quem tem um pouco mais de tempo e curiosidade, existe a possibilidade de preparar geleias e compotas com a casca da manga. Isso mesmo! Como ela contém pectina natural, é perfeita para esse tipo de receita. Basta cozinhá-la com água, limão e um pouco de açúcar mascavo ou melado até obter uma consistência espessa. Essa geleia pode ser usada em pães, torradas, iogurtes e até em recheios de bolos. É uma maneira saborosa de consumir a casca sem nem perceber. E é claro que não podemos esquecer das opções salgadas, como os refogados ou farofas nutritivas. Quando bem lavada, a casca pode ser cortada em tiras finas e salteada com azeite, cebola, alho e legumes. Misturada com arroz ou quinoa, ela se torna uma refeição completa, funcional e extremamente nutritiva. Para quem gosta de experimentar, uma opção ousada e deliciosa é a crocante de casca de manga no forno ou na air fryer. Corte as cascas em tiras, tempere com sal, pimenta, azeite e um toque de cúrcuma. Leve ao forno até ficarem crocantes. O resultado é um snack saudável, rico em fibras e perfeito para matar aquela vontade de comer algo salgado entre as refeições. Mas aqui vai um ponto crucial. A casca da manga precisa ser bem higienizada antes do consumo. Como qualquer alimento que está exposto ao ambiente, pode conter resíduos de agrotóxicos, poeira ou micro-organismos. Por isso, é essencial lavar com uma escovinha em água corrente e deixar de molho por 15 minutos em uma solução com vinagre ou bicarbonato de sódio. E sempre dê preferência a mangas orgânicas, quando possível. Isso garante mais segurança no consumo da casca e maximiza os benefícios. E quanto à quantidade? Muitos se perguntam se há um limite diário. A resposta é: sim, como tudo na nutrição, o segredo está no equilíbrio. Por ser rica em fibras, o consumo excessivo pode causar desconforto intestinal, como gases ou distensão abdominal. Por isso, comece aos poucos. Meia casca por dia já é suficiente para começar a sentir os efeitos positivos. E vá aumentando gradualmente conforme seu corpo se adapta. É importante lembrar que algumas pessoas com intestino muito sensível ou que estejam em dietas específicas podem não se adaptar bem à casca logo de início. Nesses casos, o ideal é consultar um nutricionista, que pode orientar sobre a melhor forma de introduzir esse alimento funcional na rotina, respeitando as necessidades individuais. Uma curiosidade interessante é que diferentes variedades de manga têm cascas com concentrações distintas de nutrientes. Algumas são mais espessas, outras mais finas, algumas mais doces, outras mais amargas. A manga Palmer, por exemplo, costuma ter uma casca mais fácil de mastigar e sabor suave, enquanto a manga rosa tem uma casca mais firme, porém extremamente rica em antioxidantes. Testar diferentes tipos é uma forma divertida de descobrir qual agrada mais ao seu paladar. E se você tem filhos ou cuida de crianças, pode se perguntar: será que dá para incluir a casca da manga na alimentação dos pequenos? A resposta é sim, com moderação e criatividade. Em bolinhos, sucos ou smoothies, a casca pode ser inserida de forma praticamente imperceptível. Isso não só aumenta o teor de fibras e vitaminas da alimentação das crianças, como também ajuda a educar o paladar desde cedo para sabores mais naturais e diversificados. A verdade é que quando nos abrimos para experimentar, percebemos que a alimentação saudável não precisa ser chata, cara ou complicada. Ela pode, e deve, ser saborosa, acessível e conectada com o que temos à nossa volta. A casca da manga é um símbolo poderoso dessa nova visão,
Um ingrediente simples, muitas vezes ignorado, que pode se transformar em um verdadeiro trunfo para a saúde. Ao longo dessa jornada, exploramos um caminho pouco trilhado, mas de valor inestimável. O aproveitamento completo de um alimento tão comum e, ao mesmo tempo, tão poderoso quanto a manga. Descobrimos que aquilo que muitos jogam fora, a casca, na verdade esconde uma das maiores fontes naturais de fibras, antioxidantes e compostos bioativos capazes de influenciar diretamente nossa saúde cardiovascular, especialmente na redução do colesterol. É curioso como, durante décadas, fomos condicionados a descartar partes dos alimentos sem sequer questionar. Casca, semente, talo, tudo ia para o lixo. Mas agora, com a ciência da nutrição cada vez mais avançada, percebemos que muitas dessas partes são verdadeiros tesouros nutricionais. A casca da manga é um desses casos. Rica em mangiferina, quercetina, triterpenos, taninos e fibras solúveis, ela atua não apenas no controle do colesterol, mas também na prevenção de inflamações, na regulação do açúcar no sangue e na melhora da microbiota intestinal. E o mais impactante é que essa informação não é nova. Povos tradicionais, em diversas partes do mundo, já utilizavam a casca da manga há muito tempo. Tribos na Índia e comunidades no Sudeste Asiático usavam não apenas a polpa da manga, mas também suas folhas, caroços e cascas em preparações medicinais e culinárias. Mais uma vez, vemos como o conhecimento ancestral pode nos guiar rumo a práticas mais sustentáveis, conscientes e saudáveis. Hoje, com tantas doenças crônicas relacionadas ao estilo de vida, como o colesterol alto, o diabetes, a obesidade e os problemas cardiovasculares, cada pequena escolha alimentar se transforma em uma arma poderosa de prevenção. E saber que você pode melhorar seus níveis de colesterol consumindo algo que já estava na sua fruteira, à sua disposição, muda completamente o jogo. A partir de agora, cada manga que você descascar pode representar não apenas uma fruta a mais na sua rotina, mas uma atitude de transformação para o seu bem-estar. Mas é claro que adotar esse novo olhar exige uma mudança de mentalidade. Sair da lógica do desperdício e passar para a lógica do aproveitamento completo. E isso não acontece de um dia para o outro. Talvez você precise experimentar a casca algumas vezes, ajustar receitas, descobrir quais formas de preparo agradam mais ao seu paladar. E tudo bem. Alimentação saudável não é sobre perfeição, é sobre constância, curiosidade e abertura para aprender. Aliás, esse aprendizado não precisa, nem deve, acontecer sozinho. Compartilhar essa informação com amigos, familiares e colegas pode gerar uma corrente de conscientização poderosa. Imagine se, a partir de hoje, cada pessoa que assiste a este vídeo decidir experimentar a casca da manga de forma consciente. Isso representa milhares de pessoas reduzindo desperdício, cuidando melhor da saúde e, de quebra, economizando com suplementos e medicamentos que poderiam ser evitados com uma simples mudança de hábito. E talvez o mais bonito de tudo isso seja perceber que, muitas vezes, a resposta para grandes problemas está nas soluções mais simples. O combate ao colesterol não precisa começar com remédios caros ou dietas radicais. Ele pode começar com um novo olhar sobre um alimento que você já consome. Ele pode começar com a decisão de não descartar mais aquela casca tão valiosa. É sobre transformar o ordinário em extraordinário. Sobre enxergar, em cada refeição, uma oportunidade de cura. Sobre entender que a saúde não está apenas nos consultórios, mas na cozinha, na feira, no seu quintal. A casca da manga é um símbolo disso, um lembrete de que, quando nos conectamos com a natureza e com o conhecimento, abrimos portas para um viver mais pleno. Agora, chegou o momento de colocarmos tudo isso em prática. Que tal, na sua próxima manga, você guardar a casca e preparar um chá? Ou incluir no seu próximo suco, no seu bolo, na sua salada? Você não precisa mudar tudo de uma vez. Basta começar. E a partir desse pequeno gesto, os benefícios virão. Seu intestino vai agradecer, seu coração vai agradecer e, acima de tudo, seu corpo como um todo vai sentir os efeitos dessa escolha mais consciente. Muito obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Se essa informação foi útil para você, compartilhe com quem você ama. Afinal, cuidar da saúde é um ato de carinho, por si mesmo e pelos outros. E quando transformamos o conhecimento em ação, criamos um ciclo virtuoso de bem-estar e consciência. Deixe nos comentários qual alimento você gostaria de ver no próximo vídeo. Sua sugestão pode ser o tema da nossa próxima investigação sobre os poderes escondidos dos alimentos que muitas vezes subestimamos. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todas as dicas sobre alimentação saudável. Estamos preparando muitos conteúdos incríveis que podem mudar a forma como você se alimenta.
e vive. Depois de aprender tanto sobre a casca da manga, como você pretende incorporá-la na sua dieta a partir de hoje? Queremos saber a sua experiência, seus testes culinários, suas dúvidas e descobertas. Vamos trocar ideias nos comentários e evoluir juntos nessa jornada rumo à saúde verdadeira. Temos 2 vídeos aparecendo na tela final. Escolha um e continue aprendendo mais sobre saúde e bem-estar. Um deles pode te surpreender tanto quanto este. Afinal, o conhecimento é um caminho sem volta, e cada passo dado nessa direção é um investimento no seu futuro. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.